Boa tarde, Grêmio-Nautas, tudo bem? Giro de informações hoje, jogos de ontem da Copa do Mundo, também os jogos de hoje, que já teve um resultado, um empate amargo de Portugal. Falaremos também sobre Grêmio, seleção brasileira e muito mais. Vamos começar o vídeo? Vamos começar o vídeo aqui falando sobre os resultados de ontem. Vou deixar uma arte aqui para vocês, tá? Dos grandes jogadores de ontem e também dos resultados. Vamos falar dos resultados. França 3, Senegal 1. Brilhou o jogador destaque da seleção da França, Mbappé, tá? Ele fez 2 gols. Ele recebeu a primeira bola de Olise e fez um belo gol. E também fez um gol de fora da área muito bonito, mostrando que ele é um dos grandes jogadores do futebol mundial, um jogador novo ainda, tem muito o que disputar, muitas Copas provavelmente ainda para frente, mas mostra que ele já tem um favoritismo de um dos grandes jogadores do futuro e, lógico, seleção francesa, uma potencial seleção para ser campeão do mundo, pessoal. Vamos falar agora do outro jogo. Deixar aqui na tela para vocês, Iraque 1, Noruega 4. Nesse jogo também brilhou a estrela de um dos mais jovens jogadores, centroavante, aquele cara grandão, de força física, mas também com muita velocidade. Nós estamos falando de Haaland. Isso mesmo, esse jogador também fez 2 gols, um dos gols ele foi pressionar o goleiro, conseguiu que o goleiro batesse nele e a bola entrasse, mas ele foi o destaque também da seleção da Noruega no jogo de ontem, vencido por 4-1 da Noruega, em cima do Iraque. Depois, o outro jogo, para mim esse outro jogo foi o melhor. A gente tem que falar, eu vou dar a minha opinião. É Pelé, depois de Pelé vem esse jogador. O que joga Messi, pessoal? 3 para a Argentina, 1-0 para a Argélia, 3-0 para a Argentina, não, 3-0 para o Messi, hat-trick de Messi, isso mesmo, um jogador que pode estar e provavelmente estar na sua última Copa do Mundo, brilhou novamente ontem, fez 3 gols, 2 gols de fora da área praticamente, ali o último lindo, teve um gol que sobrou para ele deslocou com uma qualidade impressionante. Empatou com o Klose, vou deixar aqui uma arte sobre Lionel Messi. Ontem ele quebrou no mínimo 3, 4 recordes, foi um jogador mais velho a fazer o hat-trick, se igualou ao Klose em gols. Um jogador assim que mostra que, tirando o nosso eterno Pelé, para mim ele já passou até do Maradona, podendo ganhar mais uma Copa do Mundo, sendo segunda seguida para a Argentina. Aí eu já começaria a pensar até em pensar no Pelé, mas para mim Pelé, lógico, com certeza é um jogador acima da média. Depois desses 3 grandes jogadores, destaques, que eles entraram em campo e mostraram que ter um jogador diferenciado pode sim mudar muita coisa. A gente não tem o nosso jogador diferenciado, que está machucado, logo logo vamos falar dele, que é o Neymar. Vamos falar do último resultado da noite, tá, pessoal? O último resultado da noite foi Áustria 3, Jordânia 1. Foi um jogo bem movimentado, eu achava até que era um jogo que talvez não desse muito movimento, foi um jogo tarde, 1h da manhã, tá? Foi um resultado, a Áustria mostrou que é mais forte ali, tem um conjunto, um elenco muito mais forte e conseguiu fazer esse resultado de 3-1. Agora há pouco, já botando para o próximo dia, que é hoje o dia do vídeo, empate, pessoal, de Portugal 1 e República do Congo 1. Eu esperava muito desse jogo, eu achava que depois do Lionel Messi ter feito o hat-trick, eu achava que hoje o Cristiano Ronaldo ia entrar no jogo e ia ser assim, a comer a bola, ia tentar fazer um hat-trick também, ou se destacar. Seleção de Portugal é uma seleção muito boa, com grandes jogadores de grandes equipes europeias, Vitinha, jogadores que foram campeão da UEFA. Mas vou te dizer, o time do Portugal, eu vendo o jogo, o que eu posso falar desse jogo que eu vi agora há pouco? Um time passa, toca. Lógico, o Congo veio com uma formação de 5-3-2 bem defensiva, tá, pessoal? Fazendo 2 blocos bem compactos e deixando 2 um pouco mais à frente. Só que a qualidade da seleção de Portugal é muito maior que a seleção do Congo. E eu não vi muita diferença, até nos primeiros momentos. O gol saiu logo aos 5 para 6 minutos do primeiro tempo.
Foi uma jogada bacana e um gol de cabeça do volante, que é até baixinho, né? Mas conseguiu pular e sair na frente e cabecear no canto sem chance para o goleiro do Congo. Só que depois disso, depois desse primeiro gol, a gente achava o quê? Vai ser goleada, né? 5 minutos do primeiro tempo, 1-0 para Portugal. Mas não, Portugal começou toca, toca, toca. Vem dois jogadores sempre fazendo uma tabelinha um com o outro. Só que objetivamente não mostraram praticamente nada. O Cristiano Ronaldo ficou muito isolado dentro da área, ele ficava naquela posição tipo de impedimento, voltando para trás para pegar a zaga fora da linha do impedimento. Não recebeu praticamente nenhuma chance no segundo tempo, no primeiro tempo, desculpa, e num escanteio no final do primeiro tempo, Congo, que já vinha pressionando, conseguiu fazer o gol de empate. Isso que o Congo já tinha chutado mais que a própria seleção de Portugal nesse momento. Acabou o primeiro tempo, veio o segundo tempo, algumas modificações na seleção de Portugal. Cristiano Ronaldo até teve algumas chances, mas nenhuma chance clara de fazer bolas para fora. Mas assim, ó, eu vou te dizer, um jogo que se eu tivesse que dar um ganhador de merecimento, daria essa vitória para a seleção do Congo, tá, pessoal? Foi 1-1 o jogo, um jogo bem fraco. Vou deixar aqui do lado aqui também os próximos jogos que já vai acontecer agora, Inglaterra e Croácia, e os outros dois jogos, temos Colômbia hoje, tem bastante movimentação, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho agora do meu time, falar sobre Arthur, tá? O Arthur é um jogador que, não sei se todos que estão aqui conhecem, a maioria, volante do Grêmio. O Grêmio tentou uma negociação com a permanência dele, chegou até teve entrevista hoje coletiva, né, na Arena, que chegou no limite, né, o diretor esportivo falou que chegou no direito, no limite desportivo financeiro do Grêmio para não conseguir renovação com esse jogador. O Grêmio ofereceu cerca de 1.600.000, o jogador Arthur queria 2.600.000 para permanecer no Grêmio, não houve, mas eu também acho que o Grêmio nunca fez muita força para isso. O Arthur queria ficar, tá? Eu botei no vídeo anterior, para mim, Marcelo Marques tem que voltar ao ambiente do Grêmio para poder, aí sim, a gente começar a pensar em coisas maiores, tá, pessoal? Porque do jeito que tá, é uma implosão total. Outro jogador que o Grêmio tá praticamente vendido é o André Henrique Algotspi, da Turquia, tá? Um jogador que vai ser vendido por 2 milhões de euros. A gente sabe que provavelmente Gabriel Mack e Vieri também serão vendidos. E questões de contratação a gente ainda não tem nada engatilhado, tá, pessoal? Vai ter alguns amistosos, o Rafael Lima também falou que vai ter amistosos contra Chapecoense e provavelmente um amistoso contra o Cruzeiro. Na minha opinião, um tiro no pé do Grêmio não ficar com o Arthur. Pagou um dinheirão por esses outros dois volantes argentinos que vieram e agora não pode dar um pouco mais. Mas eu até entendo, porque a situação financeira do Grêmio, como quase todos os clubes do Brasil, tirando o Palmeiras e o Flamengo, é bem complicado. Então a gente não vamos tentar dar um apoio, mas para mim, Marcelo Marques tem que voltar ao ambiente do Grêmio para sim, o Grêmio começar a ter uma virada de chave. Vamos continuar acompanhando e fazendo mais vídeos no Grêmio. Estamos falando muito mais da Copa, mas a gente nunca esquece do nosso clube. Vamos falar agora, no final, última parte do vídeo, sobre a seleção brasileira, pessoal. A novela Neymar. Neymar hoje apareceu no treino aberto, tá? Ele apareceu de chuteira no campo, até teve um bolinho do jogador ali, tipo, dando uma bênção, que ele voltou pro campo, né, para treinamento, mas logo em seguida já foi treinar em separado, não está treinando junto com a seleção principal, está fazendo o seu recondicionamento. A chance dele jogar contra o Haiti é nenhuma, ele não jogará contra o Haiti, isso já está bem definido pela seleção, pela CBF. Contra a Escócia, pessoal, aí vai depender muito dessa recuperação dele, quem sabe pelo menos no banco de reservas contra a Escócia, tendo uma chances ali de 10, 15 minutos finais para entrar em campo e ter algum ritmo, para aí sim, pessoal, aí sim ele ser titular da seleção brasileira já na fase de 16avos, tá? Seleção brasileira é uma seleção que depende de um jogador desse e a gente não tem. A gente viu na rodada de ontem que os grandes jogadores fizeram grande diferença nessas grandes seleções. Então a gente também depende do Neymar. Rafinha treinou, tá? Tinha uma dúvida, mas eu acho que ele está liberado. Vai ter muita modificação nesse jogo contra o Haiti. É uma maneira do técnico dar mais chances para alguns jogadores. Para mim, Endrick e Ryan tem que jogar, tá, pessoal? Não sei. Eu quero até que vocês comentem aqui no comentário o que vocês acham. Qual que é a sua seleção ideal? Comentem aí, deixa a sua seleção ideal.
a gente poder fazer essa interatividade, que a gente quer sempre que vocês possam participar ativamente dos nossos vídeos, tá, pessoal? Para quem chegou até agora aqui no vídeo, se vocês puderem se inscrever no canal, passamos de 3.100 inscritos, com a ajuda de vocês queremos chegar aos 5.000 inscritos, que é a nossa meta do canal nesse momento. Deixar like, pessoal, eu vou pedir 50 likes nesse vídeo. Se puderem, viu o vídeo até o fim ou no começo, dá o seu like, se inscreve, ajude o nosso canal cada vez crescer mais. Valeu, boa tarde.